Caracterização da cintura hipertrigliceridêmica entre pessoas com hipertensão e diabetes mellitus atendidas ambulatorialmente, por Ana Elizabeth Lima, com participação de Jair Isa Medeiros, Lucivalda de Oliveira, Priscila Pereira e orientação de Maria Esther Machado. As doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, constituem uma questão de saúde pública em todo o mundo, com elevado número de mortes. Segundo estudos, a prevalência de doenças cardiovasculares aumentou desde a década de 90, devido a alterações no estilo de vida, mudanças de hábitos comportamentais e alimentares. Somado a isso, o crescimento e envelhecimento da população foram coadjuvantes no padrão alterado do perfil lipídico da população, o que aumenta ainda mais os riscos para as doenças crônicas. As doenças cardiovasculares se manifestam a partir de diferentes tipos de fatores de risco, sendo eles não modificáveis e modificáveis. O primeiro se refere a hábitos de estilo de vida, como prática de atividade física, sono, tabagismo e consumo de álcool, por exemplo. Já as condições hereditárias, sexo, idade, etnia e patologias como hipertensão e diabetes constituem fatores de risco não modificáveis. Além disso, de acordo com estudos, além da hipertensão arterial e fatores dietéticos, nos últimos anos, outros fatores de risco para as doenças crônicas têm tido destaque para o desenvolvimento delas, sendo eles IMC elevado, glicemia de jejum e níveis séricos de LDL altos e disfunção renal. Por serem, então, portanto, responsáveis pela excessiva morbimortalidade, levando à incapacitação do indivíduo e pela perda dos anos de vida saudáveis, é necessário que sejam identificadas precocemente para que sejam implementadas medidas de prevenção e tratamento. Então, diante da alta incidência de enfermidades cardiovasculares, torna-se crucial a identificação precoce do risco cardiometabólico. Com o aumento da obesidade e a descoberta de novos marcadores metabólicos, é necessário avaliar a eficácia das classificações e a aplicabilidade dos padrões de diagnóstico, dado que há grande variabilidade nos métodos de cálculo do risco metabólico. Nesse contexto, a CHT surgiu como um critério usado para determinar o risco metabólico e cardiovascular. Ela combina níveis elevados de triglicérides e aumento da circunferência da cintura, oferecendo uma maneira simples e acessível de prever o risco cardiovascular com boa precisão. A CHT também é considerada indiretamente preditora da tríade metabólica heterogênica, que inclui alterações na insulina em jejum, lipoproteína B e partículas de LDL. Assim, a CHT se destaca como indicador precoce do risco cardiovascular. Dito isso, o presente estudo teve como objetivo caracterizar essa cintura hipertrigliceridêmica entre pessoas com hipertensão e diabetes mellitus atendidas ambulatorialmente. Este estudo é um corte transversal e os dados foram procedentes do banco de dados do projeto Saúde Mental, Comportamento Alimentar e Indicadores Nutricionais do Risco Cardiovascular em pacientes com diabetes mellitus e ou hipertensão arterial de um hospital universitário, um estudo de coorte. A população da presente pesquisa foi composta por 84 pacientes, todos maiores de 18 anos e de ambos os sexos, atendidos no ambulatório Professor Edgar Santos, em Salvador, Bahia. As variáveis coletadas foram sexo, idade, escolaridade, estado nutricional antropométrico por meio do IMC, circunferência da cintura, níveis séricos de triglicérides e diagnóstico clínico. A cintura hipertrigliceridêmica foi calculada considerando a CC aumentada e os níveis séricos de triglicérides altos, simultaneamente. Como eu falei, o estudo contou com 84 pacientes e a população era majoritariamente feminina, com 9 anos ou mais de estudo, e apresentavam simultaneamente hipertensão arterial e diabetes. Nessa segunda tabela, temos características antropométricas e bioquímicas dos pacientes. E como resultado, vimos que o excesso de peso, caracterizado pelo sobrepeso e pela obesidade, foi encontrado em 84,5% da população, a obesidade abdominal em 86,9% e os níveis séricos altos de triglicérides em 28% dos pacientes. E por fim, a cintura hipertrigliceridêmica foi identificada em 26,7% dos participantes. Nossa próxima análise foi sobre a cintura hipertrigliceridêmica segundo características demográficas dos pacientes. Como pode-se ver na tabela, a prevalência de CHT foi maior entre homens, adultos e pessoas com mais de 9 anos de estudo. O sexo é um achado similar a outros estudos e acredita-se que homens possam ter maior acúmulo de gordura visceral, uma vez que tendem a acumular mais gordura na região abdominal do que as mulheres. Outra possibilidade refere-se ao estilo de vida dos homens, que manifestam maior consumo de bebidas alcoólicas e sedentarismo. Porém, diferentemente dos outros estudos, encontramos maior prevalência de CHT em adultos. Esses estudos mostram que com o avançar da idade há aumento proporcional da cintura hipertrigliceridêmica. E por fim, o nível de escolaridade achado nesse estudo teve uma relação diretamente proporcional com a presença da cintura hipertrigliceridêmica. E isso vai de encontro a outros achados, que mostram que os fatores socioeconômicos, como renda familiar e escolaridade, são inversamente associados a doenças cardiovasculares e, consequentemente, com o fenótipo. Como continuação da tabela, a prevalência de CHT também foi maior em pacientes com diagnóstico apenas de diabetes. Porém, a maioria dos pacientes com excesso de peso não apresentaram CHT. Outros artigos publicados mostraram que pacientes com resistência à insulina apresentaram chance 4,5 vezes maior de ter cintura hipertrigliceridêmica. Mas vale destacar também que entre pacientes com hipertensão e aqueles com hipertensão e diabetes simultaneamente, a prevalência de CHT também foi alta. A prevalência da CHT foi alta, demonstrando risco elevado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas entre a população estudada. Portanto, destaca-se a necessidade de intervenções de saúde pública voltadas para a redução e controle dos fatores de risco, a fim de prevenir maiores complicações e agravos futuros.